Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, indicou que vai levar os crimes do governo Bolsonaro durante a pandemia à Justiça. Após se reunir com os senadores da CPI da Covid, Omar Aziz, Renan Calheiros e Randolfo Rodrigues, Gonet expressou no encontro sua intenção de usar o relatório final da comissão, que recomendava o indiciamento de Bolsonaro e outros membros do governo por omissões e crimes relacionados à pandemia. A apuração é do site GGN. Embora o relatório não tenha efeito jurídico, Gonet manifestou interesse em reabrir o caso, em contraste com seu antecessor, na PGR, Augusto Aras, que arquivou o relatório. O recente indiciamento pela fraude nos cartões de vacina de Bolsonaro e seus assessores adiciona novas evidências aos crimes. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 2 de novembro de 2024, são 9 horas da manhã. Enquanto Bolsonaro delira sobre candidatura em 2026, a Procuradoria-Geral da República prepara, após denúncias relativas à intentona golpista, a dos seus crimes na pandemia de Covid-19. A Procuradoria respondeu à CPI da Covid e aos Conselhos de Direitos Humanos e de Saúde sobre pedido de reabrir investigação de Bolsonaro por crimes na pandemia. E a investigação está em curso paralelamente àquelas que envolvem o 8 de janeiro. Em março deste ano, uma comissão de senadores foi ao então recém-impossado Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pedindo desentranhamento da denúncia da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado, que indiciou Bolsonaro e mais 80 pessoas por crimes na pandemia. Além de Bolsonaro, vários envolvidos na tentativa de golpe também poderão responder por crimes durante a pandemia. Braga Neto, por exemplo, ex-candidato a vice na chapa de Bolsonaro à presidência em 2022. Além de Bolsonaro, muitos se enganam sobre a atuação do STF, da Polícia Federal e da PGR, achando que atuam separadamente. O sistema de justiça brasileiro atua em sintonia para não permitir impunidade em crimes que, impunes, ameaçarão esse país para sempre. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Conselhos nacionais pedem punição de Bolsonaro por ações na pandemia. Órgãos apresentaram representação contra o ex-presidente e ex-ministros à Procuradoria-Geral da República. O Conselho Nacional de Direitos Humanos e o Conselho Nacional de Saúde apresentaram, nesta quinta-feira, à PGR, uma representação contra Bolsonaro e os ex-ministros Marcelo Queiroga e Eduardo Pazuello, da Saúde, e Walter Braga Neto, da Casa Civil. Isso aconteceu agora no final de outubro. A representação apontou condutas de Bolsonaro, Queiroga, Pazuello e Braga Neto que se enquadram nos delitos de infração de medida sanitária preventiva. A representação ressaltou que do início da pandemia em 2020 até 26 de abril de 2023, o Brasil acumulou 701.494 mortes por Covid-19. Até o final do período pandêmico, foi o segundo país com mais mortes pelos vírus em termos proporcionais, respondendo por 10% das notificações de óbitos causados pela doença. Isso significa que a cada 10 óbitos registrados no mundo por Covid, um ocorreu no Brasil, apesar de estarmos longe de ser o país mais populoso do mundo. A grande incidência de falecimentos no país por conta da enfermidade faz com que o Brasil seja um país que teve um desempenho muito ruim no combate à pandemia. Conforme a peça, em 8 de outubro de 2021, quando o país ultrapassou a marca de 600 mil mortos, se seguisse a média mundial de óbitos provocados pela doença, não passaria da faixa dos 130 mil. Considerada a pior resposta do mundo à pandemia, a Estratégia Federal Brasileira de Resposta a essa emergência representou flagrante ruptura na exitosa tradição da saúde pública pátria, pontua a representação. Segundo o Conselho Nacional de Direitos Humanos e o Conselho Nacional de Saúde,
O número exorbitante de casos e óbitos por Covid-19 notificados, sem contar os que não foram, é o resultado da política sanitária adotada pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que se posicionou na contramão das orientações da comunidade científica, da OMS e mesmo da mais singela razoabilidade, participando de forma decisiva, por atos e omissões, da propagação do vírus do território nacional. Os órgãos apontam que, enquanto líderes do mundo todo e no Brasil, governadores, prefeitos, parlamentares, instituições, órgãos de imprensa, especialistas e entidades sociais se esforçavam para incentivar as pessoas a observar medidas preventivas e controlar o contágio, Bolsonaro e integrantes do seu governo atuaram contra o uso de máscaras e distanciamento físico, faziam motociatas, promoviam aglomerações para fins de manifestação política, desincentivaram a adoção da população à vacinação, recomendaram o uso de medicações ineficazes para o tratamento da Covid e lideraram a implementação de uma política sanitária inspirada em tese chamada imunidade de rebanho por contágio, que consistia em fazer com que bastante gente contraísse a doença para que se criasse uma imunidade vinda da reação de anticorpos, que é algo que a ciência dizia que não era possível nessa situação. O Conselho Nacional de Direitos Humanos e o Conselho Nacional de Saúde salientaram que no momento do protocolo da representação não há uma tramitação da iniciativa de responsabilidade pelos crimes cometidos. A impunidade pelos crimes é anterior e preocupante porque pode produzir uma naturalização de atos e omissões criminosas. Bom, o fato é que a CPI da pandemia aprovou o relatório final e pediu 80 indiciamentos lá em 2021, em outubro de 2021. E isso, como se vê, já faz mais de 3 anos. Depois de um dia todo de debates, os senadores aprovaram o relatório final da comissão, lá em 2021, um relatório extremamente denso de 1.289 páginas, como você pode ver aqui. Realmente é um relatório sem fim aqui, não daria nem para a gente começar a olhar, né? E o relatório conclui: por fim, a comissão, durante seus trabalhos, propôs e viu aprovada a criação de um memorial em homenagem às vítimas da Covid-19. Então, quer dizer, é um trabalho extenso, é um trabalho sério, cheio de dados técnicos e que até hoje não teve decisão. Mas, na verdade, tudo isso se deveu à falta de decisão sobre o processo da pandemia, se deveu ao fato de que o PGR do Jair Bolsonaro, o Augusto Aras, ele arquivou em 25 de julho de 2022, quase um ano depois do relatório final, ele pediu que o STF arquivasse as ações. A Procuradoria-Geral da República, em 25 de julho de 2022, pediu que o STF arquivasse as ações contra Bolsonaro e membros do governo abertas após a aprovação do relatório final da CPI da Covid. Os pedidos foram apresentados em 8 ações. Um dos pedidos de arquivamento é o da petição 10062, que diz respeito ao crime de infração de medida sanitária. Nessa ação, Bolsonaro é acusado de ter descumprido as determinações do poder público e, de acordo com o PGR, a ação deve ser arquivada porque não há elementos mínimos para instaurar o processo. Muito bem. E os crimes que foram atribuídos ao Bolsonaro são epidemia com resultado de morte, infração de medida sanitária preventiva, charlatanismo, incitação ao crime, falsificação de documento particular, emprego irregular de verbas públicas, prevaricação, crimes contra a humanidade, crime de responsabilidade. E, no início deste ano, o ministro Gilmar Mendes pediu que a PGR reavalie se Bolsonaro foi omisso na pandemia. O ministro Supremo determinou que a PGR reavaliasse se o ex-presidente foi omisso durante a pandemia da Covid-19. O despacho sigiloso foi feito em dezembro e revelado pela revista Veja.
a PGR já havia se manifestado pelo arquivamento de apurações de eventuais irregularidades. As investigações foram baseadas no relatório final da CPI da Covid. E os senadores, em seguida, isso foi em janeiro desse ano, não é, que o Gilmar determinou a reabertura das investigações, e os senadores foram à Procuradoria-Geral da República entregar ao procurador o inquérito da CPI e pedir novas avaliações, e ele sinalizou que o trabalho feito pela CPI era digno. Ele elogiou a CPI da Covid e avaliou reabrir a investigação contra Bolsonaro. O Procurador-Geral da República se reuniu com esse grupo de senadores lá em maio desse ano. Então, faz mais ou menos 5 meses que o Procurador-Geral está com esse processo, e agora, recentemente, houve uma manifestação em relação a isso que mostra o que é que vai acontecer com esse processo. Em 31 de outubro, o Conselho Nacional de Saúde publicou esta matéria e fez uma manifestação à PGR sobre os Conselhos Nacionais de Direitos Humanos e de Saúde, que apresentaram mais uma representação para que haja punição pelos responsáveis por 700 mil mortes, e alertam que não se pode esperar a prescrição desses crimes. Diz a manifestação do CNS que durante a pandemia de Covid-19 dezenas de petições criminais foram apresentadas por parlamentares, partidos políticos e entidades sociais, apontando a necessidade de investigar, processar e punir os crimes. E o fato é que o Procurador-Geral ele explica o que é que está acontecendo nessa matéria do site Político J, do jurista Felipe Recondo. E o timing das denúncias contra Bolsonaro dizem o seguinte: as investigações terminam, depois a denúncia é oferecida. O Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, deve denunciar o ex-presidente Bolsonaro com base nas investigações da Polícia Federal. E nessa matéria, o Jota explica o seguinte: o que é que acontece com o Paulo Gonet? Ele depende de investigações oficiais da Polícia Federal que embasem as suas ações. Esse processo do Bolsonaro em relação à pandemia já está sob o escrutínio da Procuradoria-Geral da República, é o que diz o Procurador-Geral da República, já está sob escrutínio da Procuradoria-Geral da República e aguardando em uma fila imensa de inquéritos que o Bolsonaro responde. Então seria quase uma loucura agora dar andamento a esse processo da pandemia, mas as investigações estão em curso na PGR desde a determinação de Gilmar Mendes em janeiro deste ano. Depois a PGR recebeu a documentação dos senadores, mas isso foi apenas simbólico, porque tudo já estava disponível na Procuradoria, bastava ele desentranhar o processo. Mas o fato é que o que explica a matéria do jurista é que o Procurador-Geral da República vai passar por todos esses temas que há contra o Bolsonaro, inclusive a CPI, as denúncias da CPI da Covid-19. Então não tem nada parado, apenas há um processo muito denso em curso, e nos próximos anos, não é agora, é o ano que vem, é no outro ano, há muita coisa contra Bolsonaro, uma quantidade impressionante de denúncias contra ele que estão sendo investigadas pela PGR. E o fato é o seguinte: aqui o portal Metrópolis ele explica que a aposta de Bolsonaro em todos esses casos tem tudo para dar errado.
Vale a pena ler este texto, que é do colunista Ricardo Noblat, e também do colunista Hélio Schwartzman, da Folha de São Paulo, que explicam muito bem por que é que tudo isso vai ter uma solução e não tem o que fazer, o que o Bolsonaro fazer para se contrapor a tudo isso. Vamos entender. Os afortunados e ansiosos ocupantes da Avenida Faria Lima, donos do PIB, têm mais é que se entender com Bolsonaro para convencê-lo a dar passagem à candidatura de Tarcísio de Freitas à sucessão do Lula. Do contrário, Tarcísio não vai se arriscar a largar o governo. O Bolsonaro ele espera aqui, segundo esse colunista, que fazer exatamente o que fez o Lula. Disputar talvez até a eleição de dentro da cadeia, e quando ele não puder mais, o Tarcísio assume no lugar dele. O fato é que quando o Haddad fez isso, segundo a explicação do colunista, quando o Haddad fez isso em 2018, ficou ali de prontidão, ele ficou ali de prontidão esperando que o Lula tivesse uma decisão da justiça, uma resposta da justiça se ia poder ou não disputar a eleição, e se não pudesse assumir o Haddad. O Tarcísio não vai fazer isso porque ele é governador, ele está no cargo, então ele não vai deixar o cargo de governador, vai abandonar um mandato de governador e uma reeleição quase certa, evidentemente, se o Tarcísio estiver elegível, porque tem isso também. O Tarcísio pode, em 2026, estar inelegível devido ao crime eleitoral cometido no dia da votação em 27 de outubro. Mas se ele estiver inelegível, ele não vai fazer isso, então o Bolsonaro disputar essa eleição, provavelmente dentro da cadeia, é muito difícil. O cronograma aqui desse jurista, Felipe Recondo, é o seguinte, o timing da denúncia contra Bolsonaro é o seguinte, vamos ver se eu acho aqui para você, o timing se Gonê oferecer a denúncia ainda nesse ano, o Supremo só a julgaria no ano que vem. Durante todo esse tempo, o noticiário exploraria os detalhes da denúncia, gerando um certo tipo de pressão e expectativa sobre o tribunal. Estrategicamente, portanto, é o melhor momento. Então, o fato é que, ao longo do ano que vem, o Bolsonaro vai ter uma decisão sobre esses crimes e o caso da pandemia é o próximo da lista. Na verdade, no meu entendimento, esse caso deveria ser o primeiro. O primeiro caso a se investigar contra o Bolsonaro devia ser o mais antigo e o mais grave, que é o dos crimes da pandemia, onde as provas são fartas. Há muita prova, há vídeos, há declarações em vídeo, há o Bolsonaro dizendo ao vivo e a cores numa live que a vacina contra a Covid dava AIDS. Quer dizer, são crimes claros, não tem o que esconder. O que acontece é que o Procurador-Geral da República anterior, ele mesmo cometeu um crime ao arquivar tudo isso, um crime de prevaricação. Tudo isso, nos próximos tempos, vai ter uma solução. Isso eu estou dizendo para você porque realmente eu fui apurar o que está acontecendo, e o que está acontecendo é que há uma quantidade inimaginável de processos contra o Bolsonaro, mas é preciso julgar cada um deles. Veja só, essa matéria, Anistia Bolsonaro seria um convite para futuros governantes autoritários atropelarem as regras do Estado de Direito. É uma matéria do jornalista Hélio Schwartzman que é muito apropriada. Eu não gosto muito desse colunista, mas eu acho que essa matéria aqui explica perfeitamente por que é que o processo contra Bolsonaro não vai parar. Uma pauta que irá animar o noticiário político pelos próximos tempos é a anistia aos golpistas do 8 de janeiro e, por extensão ampliada, a Jair Bolsonaro, hoje considerado inelegível pelo TSE por crimes eleitorais. Não é exagero afirmar que essa será uma definição fundamental para o futuro político do país.
Os pleitos municipais mostraram que Bolsonaro é menos forte do que se julga, mas está longe de ser uma figura sem influência eleitoral relevante. Há 3 cenários para 2026. Bolsonaro poderá estar preso, poderá estar solto, mas sem direito de recorrer à presidência, ou terá sido anistiado e poderá candidatar-se. Cada um deles traz implicações muito diferentes para o campo da direita e, por conseguinte, para o processo eleitoral como um todo. Nenhum dos principais candidatos a candidato da direita deverá se colocar no jogo sem saber se o Bolsonaro estará no páreo. No mérito, não dá para conceber o erro do que conceder não dá para conceber erro maior do que conceder um perdão a Bolsonaro. Até que, se o sistema político embarcar nessa, estará flertando com a autoaniquilação. Democracias são especialmente vulneráveis a ameaças internas, isto é, a líderes regularmente eleitos que passam a minar suas regras mais essenciais com o intuito de perpetuar-se no poder. Bolsonaro fez isso de múltiplas maneiras, da campanha para desacreditar as urnas eletrônicas à minuta de golpe, passando pela intentona do 8 de janeiro. A principal e possivelmente a única linha de defesa do Estado de Direito contra esse tipo de empreitada é agir com rigor contra governantes que atentam contra os seus princípios de modo muito escancarado e fracassam, caso Jair Bolsonaro. Deixar de puni-lo, tanto pelos vários crimes eleitorais como pelos delitos penais, já seria inquietante. Conceder uma anistia, que é como dizer, nós vimos o que você fez, mas não achamos que seja grave, seria incomensuravelmente pior. Seria um convite a próximos governantes com tendências autoritárias atropelarem as regras de que não gostem sem se preocupar com a responsabilização futura. Então aqui, minha amiga, meu amigo, a gente chega ao ponto. Não é uma opção do Brasil simplesmente esquecer tudo que esse sujeito fez. Nós podemos aceitar que haja um devido processo legal contra ele, nós podemos aceitar que ele tenha seu direito de defesa até a última instância, porque qualquer ser humano, o pior dos seres humanos, tem que ter direito de defesa. Agora, deixar de processar esse homem criminalmente por tudo que ele fez e, sobretudo, pelo crime hediondo da pandemia, isso é incabível, porque isso vai fazer com que algo igual aconteça no futuro. Nós já vimos o tipo de gente que há na política brasileira. Nós vimos aí um Pablo Marçal, um sujeito envolvido com golpes, com bandidagem, quase se tornar prefeito de São Paulo, ter chance concreta de se tornar prefeito da maior cidade da América Latina. O Bolsonaro fez o que fez e, impune, outros Bolsonaros virão e farão até pior do que ele. Então é preciso que a justiça chegue ao fim. A justiça entende isso, o sistema de justiça entende isso. Só quem não entende isso são alguns empresários, inclusive do jornalismo, inclusive das comunicações, empresários do setor financeiro, empresários do agro, que só querem saber de dinheiro e das facilidades que esse tipo de gente dá aos poderosos, aos endinheirados. Mas o sistema de justiça brasileiro não vai fazer isso, porque não é possível fazer. É a mesma coisa que jogar o Brasil em um buraco sem fundo, do qual não vai sair mais. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.